Então vamos lá, gente. Boa noite. Vamos começar mais um encontro remoto de contabilidade aplicada ao setor público. É o nosso último encontro remoto de contabilidade aplicada ao setor público. Hoje nós chegamos na nossa última aula, nosso último encontro com disciplina. Semana que vem nós não temos aula e na semana seguinte nós já temos a nossa avaliação da unidade 2. Então, com isso, a gente consegue finalizar o nosso plano de ensino, a gente consegue finalizar todo o conteúdo que foi proposto no começo do semestre, tudo aquilo que foi estabelecido no plano de ensino, a gente consegue chegar ao fim. Então, isso me deixa bastante confortável, porque em virtude da situação que a gente está vivendo, a gente conseguir finalizar o plano de ensino e a gente conseguir trabalhar da forma que a gente trabalhou, eu acho que eu fico satisfeito com o resultado que nós tivemos. Então, mais uma vez, como todas as aulas eu venho falando isso, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham durante as aulas, depois, em um momento posterior, quando vocês estiverem assistindo as aulas novamente, em qualquer momento você pode mandar mensagem para a gente conversar. Meu telefone está aberto a vocês têm meu contato, meu WhatsApp. Eu nunca fiz isso com um aluno, então esse semestre foi bem atípico, mas eu queria fazer com que eu ficasse mais perto de vocês. E uma das formas que eu encontrei foi dessa forma, né? Que a gente estreitasse o nosso relacionamento dessa forma. Eu acredito que tem funcionado, né? De certa forma tem funcionado bastante. Mas vamos lá, pessoal. Só fazendo uma revisão rápida dos nossos últimos encontros, né? Sobre receita orçamentária. Receita orçamentária são entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos. Então, a categoria receita orçamentária é um ingresso de recursos que vai ser aplicado em alguma coisa. Educação, saúde, segurança pública e outras políticas públicas. Transitando pelo patrimônio do poder público. São classificados como receita orçamentária, são, sob as rúbricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito. Operação de crédito é um empréstimo. Aquilo que a gente viu, né? O Estado vai lá, através do Banco Central, ele emite títulos da dívida pública. Ao momento que ele emite títulos da dívida pública, eu, Igor, como um investidor, vou lá e compro esse título, porque eu quero apenas um investimento. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma operação de crédito com o Estado. O Estado está tomando um empréstimo. E quem que é o empréstimo? Quem é o tomador desse empréstimo? Somos nós. Então, muitos anos atrás, a gente tinha uma dívida pública externa muito grande. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns momentos da vida de vocês que nós éramos muito devedores do FMI, por exemplo. Então, o Brasil tomava muito empréstimo fora do Brasil. Hoje em dia, a qualidade e a característica da dívida pública ela é diferente, porque ela é uma dívida pública interna. Então, quem é o principal credor do Estado brasileiro? Os brasileiros. Nós que compramos os títulos de dívidas, nós somos os credores do Brasil, tá bom? Então, olha o conceito de receita orçamentária. É todo recurso que entra na conta única do Tesouro Nacional e esse valor ele pode ser utilizado para custear todas as políticas públicas, tá certo? Mas nem toda receita que entra nos cofres do Tesouro Nacional é considerada uma receita orçamentária, porque nós temos também as receitas extra-orçamentárias. Vamos lá no conceito. Tais receitas não integram um orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente. Então, o que está dizendo isso? Como assim não integra o orçamento público? A gente viu que a peça orçamentária é uma lei orçamentária, ela é composta por todas as receitas e, do outro lado, é composta por todas as despesas. Então, todas as despesas que estão aqui, eu preciso de uma receita para poder custeá-las. Então, o que custeia a despesa orçamentária é uma receita orçamentária. Então, por que as receitas extra-orçamentárias elas não integram o orçamento público? Porque é um recurso, de certa forma, extraordinário. E não é um recurso que é da União. Não é um recurso passível de ser utilizado. Eu até dei aquele exemplo, né, que é como se a minha esposa falasse assim: Igor, eu tenho determinado valor para receber de um cliente, mas eu preciso usar a sua conta porque a pessoa não tem conta no Itaú, por exemplo. Aí ela vai lá e vai apenas usar a minha conta para isso. Não significa dizer que esse dinheiro é meu. É um dinheiro que está entrando de forma transitória.
Então, os ingressos extra-orçamentários, eles são mais ou menos assim. Eles não pertencem à União, embora eles ingressem na conta do Tesouro Nacional, mas eles não pertencem à União. Então, por isso que eles não compõem o orçamento público, tá bom? De tal forma que seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Então, nós vimos que para os ingressos e para as despesas, o legislativo ele tem que dar o seu ok, né? Nós somos o poder legislativo. O poder legislativo está lá para nos representar. Então, a partir do momento que eles votam um projeto de lei orçamentário, e eles aprovam o projeto de lei orçamentário, nós, população, estamos dando o nosso aval para aquele projeto. Então, receitas extra-orçamentárias não precisam do aval do Poder Legislativo, não precisa do nosso aval. Isso ocorre porque possui caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. Não é um dinheiro da União. Então, eu tenho receitas que a União vai poder utilizar, que são principalmente aquelas advindas dos seus tributos, e tem uns recursos que a União não vai poder utilizar. Quais recursos são esses? Receitas extra-orçamentárias, ingressos, né, de dinheiro extra-orçamentário. Por sua vez, da mesma forma que nós temos receita extra-orçamentária e orçamentária, eu também tenho despesas extra-orçamentárias e despesas orçamentárias. O conceito é basicamente o mesmo, mas vamos só acompanhar o conceito, né? As despesas orçamentárias são as despesas fixadas na lei orçamentária, é aquilo que está na LOA. Então, é aquilo que foi votado, é aquilo que foi aprovado pelo Legislativo, nas leis orçamentárias ou de créditos adicionais. Nós também trabalhamos o conceito de crédito adicional. Instituídas em bases legais, obedecem aos estágios da despesa: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, esses são os estágios da despesa. Então, as despesas orçamentárias obedecem esses 4 estágios. Lembrando que a fixação corresponde à etapa de planejamento, tá certo? Vamos continuar. Então, a despesa extra-orçamentária são as despesas não consignadas no orçamento ou nas leis de créditos adicionais. Correspondem à devolução dos recursos transitórios que foram obtidos como receita extra-orçamentária. Então, é mais ou menos assim. Suponhamos que eu vou lá, e eu dei esse exemplo na aula que nós trabalhamos disso. Eu ganhei uma licitação pública, mas para que o contrato seja assinado, eu preciso depositar um dinheiro na conta única da União a título de caução. Esse dinheiro não pertence ao Estado, esse dinheiro é meu, aquilo só está lá como garantia, que se eu não prestar um serviço adequado, eu sou passível de tomar uma multa, uma penalidade, e a União ela poderá utilizar aquele recurso que está como caução para o pagamento da multa. Então, ela nem precisa se preocupar com isso, porque ela já está resguardada. Então, pensa comigo, eu ganhei a licitação. Quando eu deposito dinheiro no Tesouro Nacional, isso é uma receita extra-orçamentária. Agora, não aconteceu nada. No final do contrato, tudo certo. No final do contrato, a União vai lá e me devolve esse dinheiro. No momento em que o dinheiro sai dos cofres da União, isso é considerado uma despesa extra-orçamentária. Então, a União está devolvendo o meu dinheiro. Está devolvendo o recurso que pertence a mim. Tá bom? Então, da mesma forma que nós temos receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, eu também tenho a figura de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Agora, isso aqui principalmente vai ser importante para a nossa aula de hoje. Mas vamos lá. Nós vimos também que os estágios da receita: lançamento, arrecadação e recolhimento. Lançamento é quando eu tenho a criação, o surgimento de um fato gerador. Então, eu, Igor, tenho um carro. No dia 1º de janeiro, existe o lançamento da receita advinda do IPVA. Então, no dia 1º de janeiro, o Estado vai lá, o DF vai lá e faz o lançamento desse crédito. Então, no dia de 1º de janeiro de todos os anos, eu me torno devedor do GDF para pagar o IPVA. Lá em fevereiro, eu vou lá e faço o pagamento numa guia, num boleto, né, num código de base. Vou lá e faço o pagamento no meu banco. É a arrecadação. O meu banco, o Itaú, por exemplo, vai transferir os recursos para o Tesouro Nacional. Isso é o recolhimento. Então, lançamento é quando se lança aquela receita, geralmente advindas de tributos.
Arrecadação é quando o contribuinte vai lá e faz o pagamento, mas faz o pagamento por uma rede bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica e todos os demais bancos comerciais. O momento em que o banco comercial transfere o dinheiro que foi recebido, né? Transfere o dinheiro para o Tesouro Nacional, eu tenho a etapa do recolhimento. Então, essas são as etapas da Receita, os estágios da Receita Orçamentária. Enquanto que os estágios da despesa orçamentária passam pelo empenho, liquidação e pagamento. Mais uma vez, vamos relembrar o que significa o empenho? Eu reservar aquele dinheiro. Lembrando que a lei orçamentária, ela corresponde por créditos orçamentários, né? Então, cada crédito orçamentário tem uma dotação de X mil reais, por exemplo. Então, suponhamos, eu tenho um crédito orçamentário para a construção de uma escola. Nesse crédito orçamentário, contém R$1 milhão. Então, dentro do crédito orçamentário, eu tenho uma dotação de R$1 milhão. À medida em que eu for planejando gastar, eu tenho que fazer um empenho. Então, fui lá e comprei tijolo. Antes de comprar, eu tenho que empenhar esse valor. Eu empenhei esse valor, eu fiz o empenho, daqui a pouco eu vou fazer a liquidação. Então, o empenho é só reservar esse dinheiro. Porque como eu separei para construir essa escola R$1 milhão, eu não posso gastar mais do que isso. Então, à medida que eu for gastando, eu vou fazendo o empenho. Eu não paguei ainda, eu só reservei esse dinheiro. Depois disso, eu tenho a liquidação. O que é a liquidação? Imagine, na prática, como que isso funciona. Suponhamos que você está fazendo uma obra na sua casa. Você vai lá na loja de material de construção e compra determinados produtos. Só que você é um cara precavido. O que você vai fazer? Eu já selecionei esses produtos. Quando chegar lá na minha casa, eu vou conferir e vou efetuar o pagamento. Eu vou efetuar o pagamento para quem for me entregar. Eu vou efetuar o pagamento lá. Então, no momento em que você faz a compra, você já vai reservar esse dinheiro para pagar esse material. Aí a loja de material de construção vai até a sua casa, descarrega tudo e fala: senhor Igor, confere aqui para mim. Aí eu vou lá pegar a nota fiscal e vou conferir para saber se eu recebi tudo aquilo que eu comprei. Essa é a etapa de liquidação. Sabe, é o recebido que a gente vê nas empresas particulares, nas empresas privadas, é a etapa de liquidação. Eu olho a nota fiscal, confiro para ver se tudo bate, está tudo certinho. Tudo certinho, liquidei a despesa orçamentária. Liquidar significa dizer que está tudo certo, está tudo certo. Só que quem faz a compra, de acordo com o princípio da segregação de função da administração pública, para tornar mais seguro a consecução das despesas, quem faz a compra é diferente da pessoa que deve fazer a liquidação, que deve conferir, que é diferente da pessoa que faz o pagamento. É justamente para a gente evitar corrupção. Porque imagina só, eu vou lá comprar, eu vou conferir e eu vou pagar. Então, o risco de ter algum tipo de falcatrua nesse percurso é muito grande. Agora, se eu tenho o Davidson para fazer a compra, aí eu tenho o Thiago que vai só conferir. Ele vai conferir se tudo aquilo que chegou, se chegou tudo aquilo que o Davidson comprou. E depois ele emite uma guia e o Carlos faz o pagamento, por exemplo. São 3 pessoas nessa cadeia. Então, são 3 pessoas para serem corruptíveis, né? Para que possa ter algum tipo de falcatrua. Então, de acordo com o princípio da segregação de função, isso deve acontecer. Então, uma pessoa faz o empenho, outra compra, outra faz o empenho, outra liquida e outra faz o pagamento. Então, liquidação, eu atestar que está tudo certo e depois eu envio para o pagamento. Aí eu faço o envio do pagamento, o setor responsável vai lá e vai emitir a nota de pagamento, a ordem bancária, e efetivamente vai fazer o pagamento para o credor. Só que isso aqui, a gente está falando de administração pública, então pode demorar um tempo, né, até que isso seja feito. Em virtude disso, é que a gente tem a figura de restos a pagar. A figura de restos a pagar existe justamente por conta disso. Então, pensa comigo, vamos lá. Primeiro, consideram-se restos a pagar resíduos passivos às despesas empenhadas, mas não pagas dentro de um exercício financeiro. Então, significa dizer que o restos a pagar é um resíduo, uma sobra de uma despesa que aconteceu ano passado, que já foi empenhada. Então, pensa comigo, olha só.
O meu órgão, a CAPES, foi lá e comprou, sei lá, comprou 500 vacinas, por exemplo. 500 vacinas para vacinar todos os funcionários. Só que as vacinas chegaram no finalzinho do ano. Chegou, vou colocar aqui, dia 15 de dezembro. Até chegar no momento em que eu estou... Contratei o fornecedor, fiz a licitação, contratei o fornecedor, fiz o empenho, já reservei aquele dinheiro que eu vou gastar. Aí o fornecedor vai lá e me entrega as vacinas. Quando entrega, eu efetivamente vou ter que conferir, eu vejo se o lote está certo, se a substância foi a correta, se a quantidade está adequada, eu vejo tudo isso. Mas suponhamos que eu faça essa verificação, emita a ordem de pagamento, eu falo assim para o setor responsável, pode pagar que está tudo certo. Mas isso aqui vai transpassar um exercício financeiro. Então, 2020 acabou antes do pagamento. Então, o resto a pagar significa isso. E isso acontece com muita frequência. Então, pensa comigo. As vacinas, elas foram aprovadas para que a CAPES tivesse comprado em 2020. Não foi em 2021. Foi em 2020 que aquela despesa foi aprovada. Mas ela não foi utilizada. Eu gastei, mas não gastei. Eu gastei, eu comprei, mas não paguei. O que eu faço com esse valor? Eu tenho que efetuar o pagamento no ano seguinte. Então, é isso que vai acontecer. Então, restos a pagar é essa figura de um gasto que foi efetivamente feito, mas eu não paguei. Eu não paguei. Então, o ano que vem eu só vou fazer o pagamento. Então, restos a pagar significa isso. Despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro. Então, são aquelas despesas que foram planejadas, que foram empenhadas até dia 31 de dezembro, mas eu não consegui liquidar, tampouco fazer o pagamento. Tá certo? Então, essa é a figura de restos a pagar que a gente tem. Eu vou trazer mais exemplos ao longo da explicação, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos novamente nas etapas da despesa. Empenho. Empenho é reservar o recurso. Liquidação. Falar que eu recebi é atestar o recebimento e que está dentro dos conformes. Então, eu faço o empenho e eu espero que o meu fornecedor entregue todas as mercadorias para a administração pública. No momento em que essa entrega existe, eu vou efetuar a liquidação. Agora, pensa comigo. Tem algumas coisas que elas são mais complexas. Tem algumas coisas que são mais fáceis e mais complexas. Se eu estiver adquirindo caneta, por exemplo, se a administração pública for comprar caneta, é mais fácil você verificar se está tudo certo. Agora, imagine só que a administração pública está comprando 100 computadores. Ela comprou 100 computadores. Foi lá, passou pelo processo de licitação, tem o vencedor, vai lá e contrata, assina o contrato, já solicita todos os computadores. Só que o fornecedor entrega esses computadores já em dezembro. Eles vão entregar os computadores lá em dezembro. Agora, imagina só, eu tenho que conferir 100 computadores. Eu não vou conferir só em questão quantitativa. Vou lá conferir 1, 2, 3, 98, 99, 100 computadores. Ok. O que os técnicos responsáveis têm que fazer? Eles têm que olhar as máquinas, têm que ver se as configurações estão corretas, se o Windows contratado foi o Windows que foi entregue, se a placa-mãe, se não sei o quê, se todos os componentes do computador estão de acordo. Esse negócio não demora um dia. Esse negócio não é tão rápido assim para conferir. Então, eu recebo os computadores e verifico se eles entregaram exatamente aquilo que estava no contrato. A liquidação consiste nisso. Então, eu faço o empenho. Eu tenho restos a pagar que eles podem ter sido liquidados e tenho restos a pagar que eles podem não ter sido liquidados. Então, o restos a pagar, ele se resume a quê? Há uma despesa que foi empenhada, que o recurso foi reservado. O restos a pagar é isso. Para o restos a pagar existir, a única coisa que precisa é empenho. Eu só preciso reservar esse dinheiro para que ele aconteça. É como se eu chegasse agora, em junho, eu pegasse no meu orçamento familiar e deixasse reservado. Eu pegasse lá, vou tirar 5 mil reais, que eu vou tirar 20 mil reais que eu vou trocar de carro. Eu deixei separado esse dinheiro, eu deixei até na poupança, diferente da minha conta de movimentação. Significa dizer que esse valor ele já foi reservado para esse carro.
Se eu não comprar esse carro em 2020, em 2021 eu vou ter lá 20 mil reais na conta guardado para esse carro. Então, isso significa um restos a pagar, tá certo? Então, eu tenho duas modalidades de restos a pagar. A primeira, com a liquidação, é aquela compra que ela foi reservada e o fornecedor já entregou a mercadoria, só não foi pago. E eu tenho a outra modalidade de restos a pagar, que só houve a reserva. Só houve a reserva. Tampouco o fornecedor me entregou as mercadorias. Ainda estava naquele trâmite dos computadores, os computadores nem foram entregues ainda. Então, aqui eu tenho a figura de restos a pagar não processados. Então, os restos a pagar não processados são aqueles em que não houve a liquidação, são aqueles em que o fornecedor ele não entregou aquele material, aquele equipamento que ele foi contratado para entregar. Enquanto que os restos a pagar processados são aqueles em que eu tive a liquidação. Tá certo? Então, de todas as etapas, os estágios da despesa, eu tenho empenho, reserva do recurso. Liquidação, atesto que eu recebi a mercadoria, que está tudo certo. Pode fazer o pagamento. E o pagamento depois. Então, restos a pagar processados, eu empenhei e recebi. Só falta fazer o pagamento. Restos a pagar não processado. Eu empenhei, reservei o recurso, mas o fornecedor ainda não me entregou os equipamentos, os materiais. Então, ainda falta o fornecedor me entregar, falta eu conferir e depois, assim, eu vou poder proceder com o pagamento. Tá certo? Tá dando para entender, gente? Ficou claro? Tá sim, professor. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, de forma resumida, despesas processadas referem-se aos empenhos executados e liquidados. Então, uma despesa ela é processada, empenho ok, liquidação ok. Só falta pagamento. Então, para despesas processadas, eu tenho restos a pagar processados. Despesas não processadas são apenas aquelas que eu reservei o dinheiro, eu não recebi o equipamento. Ou eu posso até ter recebido, eu posso ter um em liquidação. O que é isso, em liquidação? Suponhamos aquele exemplo que eu dei no slide anterior. Recebi 100 computadores, mas eu ainda estou no processo de verificar se os computadores estão de acordo com o contrato que foi assinado. Mas ainda não existe a figura da liquidação. Eu estou fazendo a liquidação. O órgão público, a administração pública, está procedendo com a verificação, com a liquidação. Então, ela ainda não existe. Então, para despesas não processadas, eu tenho restos a pagar não processados. Só existe o empenho. Então, empenho, não liquidação e não pagamento. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, na prática, pensa comigo como que funciona isso aqui na prática e acontece com muita frequência, tá, gente? Orçamento de 2019, comprei os computadores, fiz a licitação, fiz o empenho, tudo certinho. Só está esperando chegar os computadores e eu fazer a liquidação. Atestar que está tudo certo. Só que dezembro de 2020, 31 de dezembro. Então, significa dizer que eu não fiz o pagamento, não deu tempo de eu fazer o pagamento, tá certo? Então, chegou aqui, eu não fiz o pagamento. Então, olha só o que vai acontecer, gente. Suponhamos o seguinte. 100 mil reais. Pessoal, só um minutinho, tá? Vamos lá, voltando, pessoal, que eu estou dividindo o escritório da minha esposa de novo. Estou dando aula aqui no escritório dela. Aí o meu amigo, que é o sócio dela, está na outra sala dando aula também. Então, vamos lá, pensa comigo, olha só. Eu tenho 100 mil reais para comprar os computadores no orçamento de 2019. Então, em 2009, houve uma deliberação do Congresso Nacional e foi aprovado para a CAPES, o órgão que eu trabalho, comprar computadores no valor de 100 mil reais. Então, a despesa foi aprovada em 2019. Ela deve ser executada quando? Em 2019. Então, eu consegui fazer a licitação, eu fiz o pagamento, eu fiz o empenho, contratei, assinei, deu tudo certo. Fiz o empenho, o cara entregou os computadores, mas eu não consegui pagar até 2012, até dezembro de 2020, aliás. Então, olha só o que vai acontecer, gente.
Imagine que eu tenho um envelope. Esse envelope tem 100 mil reais dentro. Eu vou pegar esse envelope de 100 mil reais, eu vou levar esse envelope para a LOA de 2020. Então, olha o que vai acontecer. Essa despesa foi empenhada, foi liquidada. Significa dizer que esse dinheiro está reservado. Então, eu vou pegar esses 100 mil reais, eu vou pegar ele do jeito que ele está e eu vou colocar esse dinheiro no orçamento de 2020. Eu estou batendo na porta do orçamento de 2020, estou falando assim, 2020, eu estou deixando esse dinheiro aqui, esses 100 mil reais, mas esses 100 mil reais, ele tem um destino próprio, tá certo? Você não pode utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro aqui é para quê? Para pagar os computadores que eu comprei ano passado, tá bom? Então, olha que interessante. Quando eu faço isso, eu tenho o ingresso de uma receita extra-orçamentária no orçamento de 2020. Lembram qual é o conceito de receita extra-orçamentária? É um ingresso de recurso transitório. É um ingresso de recurso que não vai poder ser utilizado para a consecução de despesas, porque esse recurso específico ele já foi destinado. Então, eu pego esse envelope, eu vou lá, bato na porta do orçamento de 2020 e falo, orçamento de 2020, esse envelope contém 100 mil reais. Esse crédito orçamentário contém 100 mil reais. Esse dinheiro é para vocês utilizarem para fazer o pagamento dos computadores que eu comprei ano passado. Então, finge que esses 100 mil reais nem existem, tá certo? Então, é só contabilmente falando, esse recurso sai do orçamento de 2019, ele entra no orçamento de 2020 de forma transitória, ele não vai aparecer no orçamento de 2020, ele não é considerado uma receita orçamentária, ele é considerado uma receita extra-orçamentária, porque esse recurso entrou no orçamento de 2020, a despesa foi liquidada, eu vou fazer o quê? O pagamento. Então, olha que interessante. Quando eu tenho restos a pagar, eu tenho, do jeito que essa despesa entrou na LOA de 2020, o dinheiro para pagar veio junto. Então, quando eu tenho restos a pagar, eu tenho entrada do recurso, é uma receita extra-orçamentária, e quando eu faço o pagamento de restos a pagar, é uma despesa extra-orçamentária. Porque ela nem existe nesse orçamento. Ela não existe na LOA de 2020. Por quê? Porque ela estava onde? Na LOA de 2019. Mas eu consegui pagar só em 2020. Mas eu paguei com dinheiro de 2019. Eu só peguei o dinheiro de 2019, coloquei o dinheiro no orçamento de 2020 e efetuei a despesa. E efetuei o pagamento. Deu para entender, gente? Restos a pagar, eu tenho um ingresso extra-orçamentário, faço o pagamento do restos a pagar, eu tenho uma despesa extra-orçamentária. Ficou claro? Sim, professor, ficou claro. Então, vamos lá. Opa. Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu tenho um empenho e eu tenho restos a pagar processados. Restos a pagar processados em aquele que houve a liquidação. O que é a liquidação? Eu estou atestando que eu recebi todos os equipamentos que eu comprei. Tudo aquilo que estava no contrato efetivamente foi gasto, tá certo? Então, esse é o resto a pagar processado. Resto a pagar processado não pode ser cancelado. Por que não pode ser cancelado? O resto a pagar processado, ele não pode ser cancelado porque eu comprei e já recebi o equipamento. Então, se eu cancelasse um resto a pagar, eu lesaria algum credor, algum fornecedor. Por quê? Porque o processado é aquele em que a própria administração pública já falou que recebeu todo o equipamento. O restos a pagar não processado é aquele em que não existe ainda o ok de recebimento. Esses sim podem ser bloqueados e posteriormente cancelados. Então pensa comigo, olha só, vamos voltar naquele exemplo dos computadores. 2019 eu comprei computadores, fiz o empenho. Só que dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2021 e o meu fornecedor sequer entregou os equipamentos. Ele não entregou o equipamento ainda e esse dinheiro está reservado lá ainda. Quando chegar em junho de 2021, esse dinheiro vai ser bloqueado pelo Tesouro Nacional, pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional vai falar, pessoal, vocês já empenharam esse dinheiro, porque você reservou esse dinheiro tem 1 ano e meio.
Se vocês não utilizaram até agora, vocês não vão utilizar mais. Então, eu vou fazer o bloqueio. Depois que eu fiz o bloqueio, o órgão ainda pode tentar fazer o desbloqueio. Se o desbloqueio não for feito, eu vou cancelar esse crédito, esse restos a pagar. Ele nunca foi utilizado, ele nunca foi pago, então esse dinheiro eu vou utilizar para outro fim. Tá certo? Então, vem comigo. Restos a pagar processados, eles não podem ser cancelados. Por que ele não pode ser cancelado? Porque a administração pública já deu ok de recebimento, então só falta fazer o pagamento. Restos a pagar não processados, estes podem ser cancelados. Por que pode ser cancelado? Porque eu ainda não recebi o equipamento, então não há por que existir um pagamento sem o seu recebimento. Então, restos a pagar não processados, eles serão bloqueados 1 ano e meio depois deles serem inscritos. Então, eu vou ter até 1 ano, até a metade do exercício subsequente para fazer o seu bloqueio. Tá certo? Bom, agora vem comigo, que isso aqui é algo que é bastante peculiar e interessante a gente discutir. Despesas de exercícios anteriores. Despesa de exercícios anteriores. Eu vou explicar para a gente fazer um paralelo bem claro, para a gente não confundir restos a pagar com despesas de exercícios anteriores, tá certo? Restos a pagar é uma despesa que foi feita em determinado ano, então ela foi empenhada em determinado ano e eu levo para o ano seguinte. Agora vamos comigo em despesa de exercícios anteriores. São despesas relativas a exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las que não tenha sido processado na época própria. Então, foi uma despesa que existia no orçamento, a diferença é que não houve empenho. É que simplesmente não houve empenho. Quer ver um negócio que acontece com frequência no lugar onde eu trabalho? Eu trabalho na CAPES. Eu trabalho fazendo pagamento de bolsas de mestrandos e doutorandos. E fora do Brasil e dentro do Brasil, de alguns programas que a gente tem de bolsas nacionais. Então, o que acontece com certa frequência? Vamos supor que o Carlos é um bolsista de mestrado, por exemplo. Ele faz o mestrado e ele recebe uma bolsa todos os meses. Só que ficou constatado que, por algum motivo, ele não recebeu a bolsa de novembro de 2019. Ele não recebeu a bolsa de novembro de 2019. Ele só se deu conta hoje, em junho de 2020. Aí ele vai entrar com um processo administrativo e falar, olha, eu deveria ter recebido essa bolsa de 2019, mas eu não recebi. Aí, pensa comigo, olha só. Aí eu vou lá, pego o processo dele, eu vou analisar o processo dele e o que eu verifico? Realmente, ele deveria ter recebido em novembro de 2019. Mas esse valor sequer foi empenhado. Ele não entrou na folha de pagamento. Ele não foi empenhado. Então, mas é uma despesa que deveria ter acontecido o ano passado. Então, o que eu faço? Eu vou empenhar agora em 2020, vou liquidar e vou fazer o pagamento agora em 2020. É uma despesa que ela foi aprovada o ano passado, ela deveria ter sido feita ano passado, mas por algum motivo ela não foi feita. Mas ela foi autorizada o ano passado. Então, despesas de exercícios anteriores, não existe um empenho, não teve uma reserva daquele recurso. Geralmente é mais voltada para um determinado erro da administração pública, tá certo? Um outro exemplo é compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Olha só o que aconteceu comigo. Eu tenho 2 filhas. A minha primeira filha nasceu em maio e a minha segunda filha, Rafaela, mais nova, ela nasceu dia 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro, eu entrei de férias, minha esposa foi parto normal, nós fomos para o hospital, tivemos a nossa filha. Aí eu tirei férias, eu tive o recesso de fim de ano e tirei férias de novo. Então, eu demorei, acho que foi 45 dias para voltar do nascimento da minha filha. Fiquei de licença paternidade, tirei férias e peguei uma licença. Então, fiquei 45 dias fora. Quando eu voltei, assim que eu voltei já no final de janeiro de 2000 e minha filha nasceu em 18. Ela nasceu em 2017. Eu voltei em janeiro do ano seguinte. Então, tá lá na 8.112 que quando eu tenho o nascimento de um filho, a administração pública, o Estado, ele faz um pagamento
eu esqueci o nome que se dá desse pagamento, mas assim, cada filho que você tem, você recebe determinado valor, não é muito, eu acho que é uns 300 e poucos reais. Então, assim, minha filha nasceu, eu tenho direito a receber esses 300 e poucos reais, uma única parcela, tá? De 300 reais. Aí, só que eu fiz essa solicitação só em janeiro, fevereiro do ano seguinte. Mas pensa comigo, minha filha nasceu dia 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro. Eu fiz a solicitação apenas em fevereiro do ano seguinte. Então, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. A CAPES sabia que a minha filha nasceu em dezembro? Não. Em que momento que ela ficou sabendo? Apenas em fevereiro. Mas em que momento em que gerou o direito do meu recebimento desse valor? Em dezembro. Então, despesa de exercícios anteriores também pode ser um reconhecimento de alguma coisa que aconteceu no ano anterior. Existia a possibilidade desse recurso ter sido empenhado? Não, porque como raios o órgão que eu trabalho poderia saber que a minha filha ia nascer dia 13 de dezembro? Impossível isso acontecer, não é verdade? Então, foi reconhecido um compromisso só no ano seguinte, mas seria um compromisso desse ano, porque minha filha nasceu 13 de dezembro. O pagamento deveria ter sido feito dia 13 de dezembro, mas a CAPES só ficou sabendo lá em fevereiro. Ainda assim, aí na rubrica que ele vai fazer o lançamento do pagamento, vai ficar lá, despesa de exercícios anteriores. Vai ter um impacto no orçamento do ano seguinte, tá certo? Então, olha só, as principais diferenças entre a DEA, despesa de exercícios anteriores, e restos a pagar. Principais diferenças são essas duas que estão aqui. Vem comigo, olha só. Na despesa de exercício anterior, não houve empenho. Eu não tenho empenho. Não tenho empenho. Então, eu tenho que fazer o empenho. Então, não existe um dinheiro respectivo, um dinheiro registrado, um dinheiro reservado para essa despesa. Então, eu faço o empenho agora, eu faço o empenho e depois eu faço o pagamento. Só que eu estou fazendo o pagamento, o empenho, esse ano. Então, vem comigo, olha só. Suponhamos que o meu orçamento do Brasil esse ano é gastar R$1 milhão. Se eu tenho restos a pagar de R$100 mil, esses R$100 mil vai comer parte do orçamento desse ano. Por quê? Porque essa despesa não vem com recurso próprio. Então, despesa de exercício anterior não tem empenho. Se não tem empenho, vai ter um impacto no orçamento em que ela for pago. Por quê? Porque a despesa chegou do ano anterior, mas junto com essa despesa não vem um dinheiro reservado junto com ela. Então, essas são as principais diferenças. São receitas orçamentárias, a necessidade de uma nova autorização orçamentária e a despesa deve ser empenhada novamente, o que compromete o orçamento. No restos a pagar, são despesas extra-orçamentárias. É uma despesa que veio do ano passado, mas ela já veio com dinheiro próprio, já veio com dinheiro para o pagamento. Não há necessidade de autorização orçamentária. A despesa não deve ser... Aqui está errado, tá, gente? Não deve ser empenhada novamente, o que não compromete o orçamento. Então, a diferença entre restos a pagar e despesas de exercícios anteriores é que no restos a pagar, eu recebo a despesa e eu recebo também o dinheiro para pagar essa despesa. Despesa de exercícios anteriores, isso não existe. Eu só recebo a despesa. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse pagamento com a grana que eu tenho do orçamento vigente. Tá certo? Com isso, a gente finaliza essa questão de despesas que são provenientes do ano anterior, a gente finaliza restos a pagar e despesa de exercícios anteriores. Agora a gente vai finalizar no último conteúdo que a gente tem para o nosso semestre, que é regime de adiantamento ou suprimento de fundos. A gente viu que empenho, liquidação e pagamento. Essa é a ordem de toda a despesa orçamentária, tá certo? Empenho, liquidação e pagamento. Agora vamos lá, vamos falar sobre suprimento de fundos. É aplicável ao caso de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor. Apenas servidor público pode ter suprimento de fundos, sempre precedida de empenho na anotação própria. Então, eu tenho 3 casos que eu posso ter suprimento de fundos: atender despesas eventuais,
quando a despesa deve ser feita em caráter sigiloso e para atender despesas de pequeno vulto. Então, eu vou dar um exemplo para esses 3 casos. Eu vou dar um exemplo diferente para esses 6 casos. Para atender despesas eventuais. Suponhamos o seguinte, eu trabalho com instituições no Brasil inteiro. Eu cuido de instituições, eu cuido de uma universidade federal no Pará e cuido de uma instituição que é do Rio Grande do Sul. Cuido dessas 2 federais. Em dado momento, isso já aconteceu algumas vezes, a gente precisa fazer uma visita em loco, preciso ir lá. Então, o que a CAPES faz? Ela faz o pagamento da minha passagem e me entrega determinado valor para eu custear a minha alimentação e a minha hospedagem. Então, quando faz isso, ela me entrega antes de eu sair de viagem. Então, eu não tenho essa sequência tudo certinha, sabe? Então, assim, a CAPES vai lá e me entrega R$500 para você ficar 2 dias lá. Esses R$500 você vai ter que comer, você vai ter que locomoção interna e a hospedagem. Você vai ser responsável por pagar esses 3 gastos. Aí ela me entrega os R$500. Aí eu pego o dinheiro, no outro dia eu faço a viagem. Vou lá, pago tudo e quando eu voltar eu presto contas. Mas a ordem, ela parece que foi invertida um pouco, entende? Então, o suprimento de fundos é um adiantamento que o servidor recebe para fazer esse gasto eventual. Outra coisa é despesa que deve ser feita em caráter sigiloso. Imagina só, um policial federal, ele vai fazer uma operação no Rio de Janeiro, vai prender um traficante. Aí faz sentido fazer uma licitação para contratar um hotel, e esse hotel vai oferecer a diária, mais a alimentação, mais o transporte, publicado em diário oficial, que a Polícia Federal vai fazer uma operação tal dia. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, o que acontece? O que pode acontecer? Eu vou pegar esse dinheiro, entregar na mão de um servidor público, um policial federal, e esse policial federal vai lá e vai fazer o pagamento tudo na surdina, para ninguém ficar sabendo. Depois ele volta e faz a prestação de contas. Para o orçamento, vai estar constando lá, né? Operação da Polícia Federal foi gasto X valores. Então, quando o destino do gasto é algo sigiloso, né, que vai comprometer alguma coisa, eu posso fazer um regime de adiantamento também. E, por fim, para atender despesas de pequeno vulto. Eu lembro até hoje, eu estudei a minha vida inteira praticamente em colégio público. Nos colégios públicos, as diretoras dos colégios, elas tinham um valor mensal para gastar assim, para ir lá e comprar cola, régua, sabe, lápis, tesoura. Só que imagina fazer licitação por tudo isso. Não vale a pena, né? Porque é muito moroso tudo isso. Mas compras de pequeno vulto. Então, a 8.112 diz que você não precisa nem assinar um contrato se o valor da aquisição for até R$2.000. Então, o ordenador de despesas pode ir lá e entregar R$1.000 na mão da diretora e falar, vai lá e compra tudo de lápis. Ela vai lá, vai comprar lápis e depois vai prestar conta disso. Mas foi feito em regime de adiantamento. E só quem pode receber isso? Apenas servidor da República. Tá certo? Então, regime de adiantamento é para 3 casos específicos. Eventuais despesas, quando é uma despesa em caráter sigiloso e para atender despesas de pequeno vulto. Porque imagina, eu vou comprar um lápis no armarinho do lado da escola, que eu estou precisando agora, e vou fazer uma ordem, um empenho, uma ordem de pagamento, o CIAF vai lá e vai pagar R$5, não faz sentido. Então, eu posso fazer adiantamento dessa despesa e depois o servidor que recebeu vai ter que fazer a prestação de contas, tá certo? Então, o suprimento de fundos consiste em quê? Um adiantamento para que o servidor ele possa efetuar uma despesa pública e essa despesa conseguir atender a sua finalidade, tá bom? Então, funciona assim, olha só, aqui está onde eu trabalho, aqui está meu trabalho. Eu vou fazer lá a viagem que eu tenho que fazer. Então, a CAPES, um diretor que para fazer, né, ordenar a despesa, um diretor vai lá e assina que o Igor vai fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul e precisa do recebimento de 2 diárias. 2 diárias. Nesse momento em que o diretor autoriza esse pagamento,
eu já tenho tudo junto. O empenho, a liquidação e o pagamento. Empenho e liquidação do pagamento acontece no momento em que existe o repasse do valor ao servidor. Então, eu vou viajar. A CAPES vai lá e me dá R$500 referente a 2 diárias. Nesse momento, há o empenho, a liquidação e o pagamento. Só que o que eu falei para vocês? Que parece, aparentemente, a sequência é um pouco invertida, né? Porque o que é a liquidação? É o atestar que o serviço foi prestado. Eu, Igor, estou indo viajar e já recebo o valor que eu vou receber, né, para gastar durante a viagem. Então, a liquidação, ela meio que fica fora de contexto nesse lugar, né? Então, ela fica meio que sobrando, digamos assim. Mas, nesse momento em que há essa entrega desse recurso, eu tenho, concomitantemente, o empenho, a liquidação e o pagamento. Nesse momento, eu tenho empenho, liquidação e pagamento. Aí eu vou lá e faço a viagem para a universidade. Fico 2 dias. Quando eu voltar, eu vou prestar contas. Eu vou assinar um relatório e falar, olha, eu fiquei segunda e terça lá. Prestei contas. O dinheiro foi para a consecução da minha estadia lá. Eu fui. Então, a prestação de contas está ok. Tá certo? Então, o que tem que ficar claro na cabeça de vocês? Empenho, liquidação e pagamento, quando que eles são feitos? Quando há o repasse do recurso para o servidor. Tá certo? Então, é nesse momento em que eu tenho empenho, liquidação e pagamento no suprimento de fundos. Eu já cheguei a comentar com vocês que contabilidade aplicada ao setor público, vocês vão encontrar em 2 momentos na vida de vocês. O primeiro se é o objetivo de vocês estudar para concurso público. Então, se for, isso aqui cai a rodo. Em outro momento, é quando vocês efetivamente estão trabalhando na execução da despesa do serviço público. Então, esse tipo de situação, principalmente em concursos públicos, acontecem com muita frequência, sabe? Em que determinada banca vai afirmar que no suprimento de fundos não acontece empenho, liquidação e pagamento. É uma inverdade. Toda despesa orçamentária tem que ter empenho, tem que ter liquidação e tem que ter pagamento. Todas elas têm que ter empenho, liquidação e pagamentos. E no suprimento de fundos, que é esse regime de adiantamento, não é diferente, tá certo? Então, com isso, a gente consegue finalizar todo o nosso conteúdo. Hoje nós conseguimos trabalhar com restos a pagar, com despesas de exercícios anteriores e finalizamos com suprimento de fundos, tá certo? Então, nós finalizamos o nosso conteúdo, toda a disciplina do plano de ensino nós conseguimos finalizar agora. Passamos por todos os pontos do nosso plano de ensino, tudo que estava na ementa foi trabalhado durante essas aulas e hoje a gente consegue fazer essa finalização. Então, eu só queria dar alguns avisos. Qualquer coisa, Carlos, é só perguntar, tá bom? Tranquilo. Vou botar aqui. Opa. Atividades. Pronto. O que acontece? Na semana que vem nós não teremos aula por conta do feriado. Na semana seguinte a gente já volta com a avaliação. Eu queria que a gente não finalizasse, né, mas o exercício de hoje fosse referente a um mapa mental. Então aqui eu só dei um breve exemplo de como funciona o mapa mental, está até um pouco grosseiro mesmo, mas eu quero que vocês façam um mapa mental de vocês. Eu acredito realmente, a gente já trabalhou em outras disciplinas juntos, então eu acredito que copiar é uma excelente ferramenta de estudo. Então eu quero que vocês desenvolvam isso. Eu quero que vocês copiem. Então, pelo fato de eu querer que vocês copiem, eu queria que a gente trabalhasse com esse mapa mental. Então, eu quero que vocês façam, né? É uma atividade avaliativa, então vai compor a nota da A2 de vocês, mapas mentais. Vocês vão fazer um mapa mental da receita orçamentária, despesa orçamentária, classificação da receita, classificação da despesa e, por fim, restos a pagar e despesa de exercícios anteriores. Tá bom? Então, esses são os últimos 5 mapas mentais que vocês vão fazer do semestre. Então, com isso, a gente finaliza a nossa terceira atividade da unidade 2. Tá bom? Então, nós já tivemos essa atividade, tivemos aquela atividade do Kahoot e agora temos também a atividade de mapas mentais. Na semana que vem, eu vou publicar no nosso grupo a última atividade do semestre que nós teremos, tá certo? Vai ser um questionário que eu vou utilizar o Google Formulários para que vocês façam a atividade e me enviem, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza o semestre,
Vamos fazer 4 atividades mais a avaliação, que será na semana seguinte à semana do feriado. Tá bom? Alguma dúvida, Carlos? Tudo tranquilo? Não, professor, tudo tranquilo. Tá. Então, com isso, a gente finaliza agora o nosso conteúdo de administração de contabilidade aplicada ao setor público. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dúvida que você tenha, Carlos, pode mandar mensagem, a gente vai conversando, a gente vai, a gente conversa e a gente consegue tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Pode deixar, professor. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Eu vou encerrar a reunião agora. Então é isso, fiquem com Deus. Um abraço, até mais, hein? Tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite.